Hoje é dia de conversar com o psicólogo logoterapeuta Paulo Resch. Vamos falar sobre situações clínicas e as soluções. Hoje faremos poucas perguntas, porque o papo será longo. Viktor Frankl, autor da logoterapia, era austríaco, muitos já sabem. Esteve preso nos campos de concentração da Segunda Guerra Mundial. Frankl esteve no Brasil algumas vezes. A primeira vez foi lá em Porto Alegre. E hoje vamos falar sobre isso. Bom dia, Paulo. Alegria ter você de novo. Vamos falar de um assunto que a gente adora, né? Bom dia, Moninha. Bom dia a todos. Realmente, logoterapia é uma paixão. Então, eu sou apaixonado e falaremos quantas vezes for necessário. É verdade, e é um assunto inesgotável. Paulo, eu sei que você conheceu o Dr. Frankl. Como que foi esse momento? Nos conta sobre ele. Moninha, olha, foi um momento realmente marcante. Eu não tinha ideia, não conhecia, mas acontece assim, eu estudava na PUC, em Porto Alegre, e eu tinha sérios questionamentos em relação à psicologia, ao que se ensinava na faculdade. E porque já tinha também uma experiência assim que eu percebia o que é que ajudava as pessoas. Na faculdade, embora com sérias considerações ao curso e a muitos professores, porque dava um conteúdo que eu dizia assim, isso aqui não ajuda, não é isso que vai ajudar o ser humano. Mas dois dos professores eram diferenciados. Aqueles profissionais, eu percebia que eles tinham uma preocupação com as pessoas, com os alunos. Disse, puxa, mas esse sujeito é diferente. E um deles me convidou, Paulo, vai ter um congresso, você precisa participar. Eu disse, olha, se veio dele este convite, eu não posso não ir. E um congresso de logoterapia, congresso internacional, em Porto Alegre, em 1984. Eu era estudante de psicologia, apaixonado pela psologia, repito, com sérias críticas àquilo que a gente estudava. E esse Frankl, ele era uma pessoa assim carismática. 1.200 pessoas, que na época era um congresso gigante, imagina, 1.200 pessoas num auditório em Porto Alegre. Mas ele terminou de falar, eu não sei como, mas eu dei um salto. O auditório tem 1,5 metro de altura. Moninha, dei um salto, subi no palco e junto comigo tinham outras 50, 60 pessoas que queriam estar próximo dele e fazer perguntas. Então, não é à toa, Moninha, eu trouxe aqui o livro, já mostrei outras vezes. Esse livro, ele foi por 10 anos, foi o mais vendido nos Estados Unidos. Por 10 anos, o mais vendido. E está na lista dos 100 livros mais influentes escolhidos por eles, né, pelos americanos. Mas realmente é muito válido. Então, conhecer o Frankl foi decisivo para o meu trabalho na psicologia, porque com ele eu tive respostas daquilo, o que é que realmente ajuda o ser humano. Paulo, dá para dizer que podíamos ver em Frankl uma pessoa realizada? Sim, com certeza, com certeza. E tem diversos fatos que mostram isso. Esse próprio relato autobiográfico, Frankl, Em Busca de Sentido, é o título do livro, ele mostra que, apesar das circunstâncias de um grande sofrimento, não só sofrimento, de uma tortura, de coisas, situações de violência, mortes, fome, né? Digamos assim, desespero para milhões de pessoas presas e ele acompanhando toda aquela situação, ele sempre sustentou que a vida sempre tem um sentido. E justamente nessa convicção, ele reuniu forças, né, interiores para
para sustentar a própria existência e ajudar outras pessoas. Tanto que ele diz assim, buscando ajudar outras pessoas, eu encontrei o sentido da minha vida. E um dos pressupostos da logoterapia é esse. A nossa realização está fora de nós, né? E aqui eu percebo assim, nos processos terapêuticos, o que é que ajuda as pessoas? Quando as pessoas descobrem que a própria preocupação, o próprio sofrimento, claro, não é negar o sofrimento e não é, mas é também perceber que somos chamados a pensar num projeto fora. O que eu posso fazer, apesar do sofrimento? O que eu posso fazer pelos outros? O que eu posso fazer para melhorar esta situação? E aí, Moninha, pode ter certeza que essa busca de sentido e a busca de realizar valores é realmente o que nos transforma. E encontrar a Franca foi perceber isso. Poxa, essa pessoa realmente ele vive aquilo que ele diz. Não era uma historinha assim, digamos, alguém catedrático, tanto que ele, a diferença de outros profissionais que, digamos assim, porque ele era um doutor com 29 doutorados honoris causa. É fora da curva, né? Fora da curva. Ele trabalhava um semestre na Europa, principalmente na Áustria, e um semestre nos Estados Unidos, dando aula nas maiores universidades. Por quê? Porque justamente as pessoas percebiam que o mundo precisa e continua precisando. Agora, pode se perguntar assim, mas por que não é mais conhecido? Porque a logoterapia ela mexe com pontos que a sociedade quer negar. Moninha, isso aqui, os nossos telespectadores precisam ter presente. A sociedade quer negar toda e qualquer dimensão que é do transcendente. Uhum. A sociedade diz assim, não, vamos pensar no agora. A logoterapia também fala do agora, mas eu preciso pensar no material. A sociedade, a cultura nos diz assim, você tem a tua poupança, você pode ter um carro novo, o que você está guardando para os teus filhos? Não está errado, mas a vida não é só isso. Uhum. Nós precisamos ter presente que a vida não é só isso. E o que nos realiza, de fato, não é o dinheiro na poupança. Uhum. Ele pode dar uma garantia, uma segurança, etc, etc. Mas estejamos atentos, não é só isso. É Tem algo verdade. mais. Por isso que a gente tem que buscar o sentido da nossa existência. Exato, perfeito. Ô, Perfeito. Paulo, qual é a situação mais difícil que você já viveu no consultório e qual foi o papel da logoterapia na solução do problema? Olha, vamos precisar de alguns encontros para falar da situação difícil. Mas vejamos aqui, Boninha, uma das situações, eu lembro como se fosse hoje, porque algumas situações ficam marcadas, né? E eu digo sempre assim, é uma situação de livro, e com certeza vai estar no livro quando eu escrever. Já está publicado em blogs e outros pequenos textos e algumas apresentações que eu fiz em congressos, etc. Mas vamos lá. Eu estava fechando o consultório, a secretária já tinha saído, e aí entram duas pessoas, com mais idade, talvez com 35, 36 anos, diz assim, você pode atender minha irmã? Eu não sei se ela volta amanhã. E aí essa pessoa diz assim, ela tentou se matar. Moninha, o que você faria? Você está fechando o consultório, você diz abre assim... a porta e vamos conversar. Volta amanhã? Não. Eu digo, não, eu atendo, com certeza. Então,
a irmã, em torno de 24 anos, entrou na sala. E o quanto eu gostaria que ela estivesse ouvindo, porque eu não tenho mais o contato. Mas ela entrou na sala de atendimento, chorando, cabelos lisos, longos, muito assim descabelada, chorando em soluços, e eu sugeri que se acomodasse, sentei também, deixei ela se acalmar um pouco, mas o choro continuou por muito tempo. Aí eu comecei com perguntas, assim, muito genéricas, né? Tentando dar espaço para que ela conversasse. E não tinha, as respostas eram muito monossilábicas, não esclarecia muito, mas estava tudo bem com a família. Perguntei da saúde do pai, perguntei assim que eu naturalmente em situações assim dá para entender, dá para supor que tem alguma coisa a ver com um namoro, sabe lá, né? Aham. Mas eu não queria introduzir esse ponto, eu queria que ela trouxesse. E de fato, depois de alguns minutos, 10, talvez 15 minutos, ela disse assim: meu namorado me deixou. Pronto. Então, agora temos o entendimento, qual é o motivo de todo essa tristeza e essa tentativa de suicídio. Uhum. Meu namorado me deixou. Isso aí, sim, mas me explique como é que foi. E aí ela diz assim, não, a gente estava planejando uma viagem e nós íamos viajar 15 dias e ia ser muito bom. E do nada ele diz assim, eu não gosto mais de você e vou viajar com outra. E essa viagem iria acontecer em pouco tempo, uma semana. Então, Moninha, claro, a gente percebe assim, é fácil entender que é um castelo que desmorona. Uhum. E você, o que você pode fazer? Você não pode mudar. Agora, veja, ela continuava dizendo assim, ainda com soluços, que se ao menos ele mudasse de ideia, se ele viajasse comigo, quem sabe ele poderia voltar a gostar de mim. Uhum. Então veja que tinha essa expectativa, essa paixão aí por essa pessoa. E, bom, continuo dando espaço para que ela se manifeste, mas ela não trazia muitos elementos. Um dado momento eu dizia assim, bom, esse príncipe encantado, ela precisa falar sobre esse príncipe. Quem é esse príncipe? Me fale um pouco dessa pessoa que deixou você. A primeira frase dela diz assim, ele era casado, tinha separado e estávamos namorando há 3 anos. Mas quando ela disse assim, ele era casado, acendeu uma luzinha aqui. Uhum. Eu digo assim, puxa, mas como é que pode, pensando comigo, uma pessoa que é casada deixa a esposa, não sei em que condições, né? Uhum. Mas poderia até ser justo a separação, a primeira. Mas ela está namorando uma pessoa por 3 anos, faz um planejamento de uma viagem. Uma semana antes, diz assim, eu não gosto de você, vou viajar com outra. Aí eu diz assim, Paulo, realmente... Agora, eu fiz um silêncio, porque ela chorava ainda, eu tenho essa imagem ainda, uma pessoa ainda chorando. Uhum. Fiz um silêncio e disse assim, fulana, você é uma pessoa de sorte. Eu sabia e eu queria gerar um impacto. Nesse momento, ela levantou os olhos, parou de chorar, e eu, lendo os pensamentos dela, eu acho que ela pensou assim, esse sujeito é maluco. Uhum. Porque eu quero morrer, eu tentei me matar, meu namorado me deixou, a minha vida terminou e ele disse que eu sou de sorte. Mas veja, aí entra a questão da logoterapia, a questão do sentido. Claro. Porque eu fiz o segundo questionamento, eu digo assim, fulana, veja,
Você está se dando conta quem é que você está perdendo? Vamos fazer uma hipótese aqui. Continua com ele 5 anos e daqui a 5 anos você vai descobrir essa pessoa que deixou um casamento, esteve com você 3 anos para planejar uma viagem e uma semana antes dizer assim, eu não gosto de você. Então continue com ela mais 5 anos para ver o que é que você vê no futuro. Boninha, parece que acendeu uma luz para ela, né? Eu vi transformações em consultórios, vi, isso eu não posso negar, mas assim, nesse momento, ela parou de chorar e eu tenho a impressão que a sessão continuou talvez uns 30 minutos, porque em geral a gente tenta, assim, porque mais de uma hora fica difícil e o rendimento, o valor do encontro também diminui. Uhum. Mas continuamos um tempo e eu não tinha hora para terminar, porque era a última pessoa, final de turno, eu não tinha essa preocupação, mas eu percebi que quando essa pessoa levantou da cadeira, Moninha, era outra. E a minha visão, assim, parece que ela passou um pente no cabelo, mas não foi. Mas a transformação de uma pessoa que, assim, eu encontrei a resposta, que aquele meu desespero não tem sentido. Porque eu estava sofrendo por uma pessoa que não merece esse sofrimento. Verdade. Quando encontra o sentido, né, Paulo? Você trouxe para aquela mulher uma luz e ali ela entendeu e pegou com todas as suas forças aquela luz e caminhou. Exato. E agora minha vida tinha um sentido. E é tão Exato. bonito isso que a logoterapia traz, né? Exatamente. Exatamente. Ah, Paulo, e é olha, muito bom e conversar. esse sentido, ele vale para coisas pequenas e coisas grandes. Claro, para todo, né? E com adolescentes, por exemplo, eu uso muito essa questão do sentido também, porque eu lembro da minha adolescência, porque eu não queria estudar determinadas disciplinas, porque eu dizia assim, mas eu nunca vou usar isso aqui. É assim mesmo. Eu nunca vou usar isso, por que eu preciso saber estatística? Eu não quero, minha profissão não vai ter estatística. Depois não é verdade, hein? Na psicologia, depende, se você é um pesquisador, você precisa de estatística. Mas eu queria uma psicologia e eu sabia que eu não iria usar estatística. Mas, Moninha, eu posso passar na escola elementar e escola média sem estudar estatística? Não. Então, o adolescente ele precisa descobrir os valores que estão por trás. E, por vezes, o valor está assim. Você precisa estudar, simplesmente porque, nesse momento, talvez você não entenda, mas você precisa passar de ano. Então, precisa estudar estatística. Exatamente, porque precisa. Exatamente. Ah, Paulo, é sempre muito bom conversar com você e nosso tempo também já estourou por aqui. Oi, desculpa. E eu queria suas considerações finais. Moninha, você sabe, eu estou sempre inventando coisas voltei de novo tem um projeto novo que é aquela dos desafios, ele está acontecendo, mas excepcionalmente hoje à noite teremos um novo encontro do Esquenta. Eu mandei na produção uma imagem aí. Tá, já está na tela já. Ah, então, mandei aí Esquenta Viver Mais Online. Exatamente. Por favor, quem tiver interesse em conhecer logoterapia, não tem grandes, me escreva simplesmente e diga assim, eu quero participar e depois eu mando o link para um bate-papo muito bom sobre logoterapia. Exatamente. Hoje, então, está na tela às 21 horas, um bate-papo sobre logoterapia e coisas que importam, sem inscrição e sem estresse. Paulo Roberto Resch, o DDD 21 999 8871 2551, está na tela também.
Ô, Paulo, muito obrigada de sua presença aqui no Manhã da Piedade. Lembrando também, Obrigado. gente, o Instagram dele, Paulo Resch, RSCH.logoterapia. Deus abençoe e até a próxima. Obrigado, Uninha. Tchau. Fica com Deus. Um beijo.